Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Mais uma semana e eu gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 24, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 165, sob o título Indígenas, Brancos e Negros, as três matrizes culturais do Brasil. Nós sabemos, pessoal, que o Brasil não tem uma população homogênea, muito pelo contrário. O Brasil é um país caracterizado pela miscigenação racial. Nós temos uma mistura de três grandes matrizes raciais, culturais e étnicas do povo brasileiro. O Brasil é, na verdade, um país abençoado, porque dificilmente nós temos raças puras, né? Nós temos a mistura. O Brasil é um misto de tudo. Nós carregamos, apesar de termos às vezes a cor só branca, ou só parda, ou negra, ou indígena, mas nós carregamos as tradições dessas três matrizes culturais. Nós temos no nosso cotidiano um pouco dos brancos, um pouco da cultura indígena e da cultura negra, é claro. Vamos dar um exemplo? A nossa religião, o idioma, as vestimentas, geralmente foram trazidos pelos europeus, os portugueses, durante o processo de colonização. Mas nós temos também questões indígenas, como a prática do banho várias vezes ao dia, o hábito de dormir em esteiras, de rede. Alguns elementos da culinária, como o milho, por exemplo, o feijão, a mandioca, são tradições indígenas, e temos também a tradição negra. As religiões afro, a questão de alguns elementos da culinária, como nós temos o pé de moleque, nós temos a feijoada e temos também, claro, alguns itens do nosso idioma, né, da nossa vivência. Nós temos uma matriz cultural muito diversificada. O Brasil é um país miscigenado, é um país onde não faz sentido o racismo, porque nós somos um povo misturado, né? É a mistura de três povos, racial e principalmente cultural. Voltando para o início disso tudo, para a economia colonial, nós sabemos que já com essas três matrizes, a branca, a indígena e a negra, nós sabemos que a economia colonial pautava-se inicialmente na implantação de engenhos na indústria açucareira. O açúcar era um produto que nós vimos na semana passada, muito bem quisto no mercado europeu, tinha um alto valor. Os portugueses já tinham o hábito de produzir açúcar em algumas possessões lá no continente africano, em algumas ilhas, como Açores, Cabo Verde, né? Então o açúcar foi muito bem quisto no Brasil, foi o primeiro grande produto que deu lucros a Portugal. E, obviamente, no início, a tentativa dos portugueses era escravizar os nativos. Eles chamavam essas guerras na tentativa de escravizar os índios de guerras justas. Só que os índios se rebelaram contra essa prática por não aceitar trabalhar na lavoura canavieira e, diante da resistência indígena, pautou-se por uma outra prática, o comércio de negros africanos. O comércio triangular Europa, África e América. E algo que foi basicamente forçado, a ideia não era, o plano principal não era escravizar os negros, eram os nativos, seria bem mais prático escravizar os índios que já estavam no Brasil, mas como os índios resistiram, o plano B era trazer os africanos. E essa prática, que não era a principal, eventualmente se tornou bastante lucrativa. O tráfico negreiro era muito lucrativo, os negros geralmente eram trocados lá na África, por aguardente, por fumo, trazidos em navios negreiros e revendidos nas feiras do Brasil. Aqui eles eram divididos e seguiam para os engenhos. Os laços familiares acabavam ali, nas feiras, quando irmãos, pais, mães eram vendidos para senhores de engenho diferentes. Além da cana-de-açúcar, que era o principal objetivo dos portugueses, era a principal fonte de renda na Europa, nós tínhamos também outras produções no Brasil. A gente geralmente associa muito ao açúcar porque era o principal produto, mas nós temos também uma diversidade de outras produções, de outros cultivos agrícolas, como o fumo, né, o tabaco, os rolos de fumo, o algodão, o cacau, a mandioca, o feijão, o milho, frutas tropicais diversas, legumes, a castanha do Pará, o guaraná, ou seja, é outra característica do Brasil. Essa diversidade de cultivos. O Brasil é um país que o clima e o solo permitem que a gente tenha em cada região do Brasil uma diversidade de produtos diferentes, né? Nós temos produtos típicos da região sul, do centro-oeste, da região norte, do nordeste e do sudeste. E isso começou desde o período colonial. É bom tratarmos também da sociedade colonial. Essas três matrizes deram origem a várias classes, e aqui eu gostaria de citar os senhores de engenho, que eram os donos do engenho, de toda a estrutura, que ficavam com o lucro obtido com a produção, o refino e a venda do açúcar na Europa. Era o
grande beneficiado com a indústria açucareira. Temos os vaqueiros, que era uma figura típica que existe até hoje, muito comum no sertão nordestino, eram os criadores de bovinos, né, que instalaram fazendas, introduziram a pecuária no interior do Nordeste, principalmente às margens do Rio São Francisco. Não à toa o Rio São Francisco, o principal rio do sertão nordestino, é chamado de Rio dos Currais, porque às suas margens os vaqueiros instalaram várias fazendas de criação de gado bovino. Outra classe importante da sociedade do Brasil colonial era dos comerciantes, os tropeiros, que saíam vendendo produtos nos vilarejos, nas cidades, nas regiões mineradoras, né? Temos também os escravos, não podemos esquecer a contribuição que o negro africano deu para o crescimento desse país. A mão de obra motriz que gerou parte da economia desse país é a do negro africano. Temos também na sociedade do Brasil colonial os lavradores, em geral, que eram pequenos produtores que tinham ali um cultivo de subsistência, a pequena roça, né? O roçado de milho, de feijão, de arroz, de mandioca. Até hoje existem esses pequenos lavradores que são importantíssimos. Temos também os roceiros, né? Basicamente como os lavradores. E nós tínhamos, acredite, no Brasil colonial já trabalhadores assalariados. Geralmente, os assalariados eram aqueles que trabalham com a produção do açúcar, que recebiam um pagamento mensal em dinheiro. Por isso, assalariados que recebem salário. E aqui eu gostaria de citar o mestre de açúcar, que era o que ficava ali auxiliando, o caldeireiro, que é o que ficava fazendo ali, esquentando nas caldeiras o caldo da cana até virar o melaço e o açúcar, e o purgador. O purgador era aquele que refinava o açúcar, triturava ele e embranquecia ele para o mercado europeu. Geralmente, o mestre de açúcar, o caldeireiro e o purgador, esses três profissionais que trabalhavam no processo de produção e refino de açúcar, geralmente eram trabalhadores assalariados que destoavam de todos os outros, né? O escravo não era assalariado, o vaqueiro não era assalariado, os lavradores não eram, mas esses mais restritos, profissionais que tinham a qualificação no traquejo da cana-de-açúcar, na produção de açúcar, recebiam salários, daí assalariados. A gente encerra aqui e nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.